Chamo-me João Manuel Torrão, sou natural desta aldeia de Valdílhavo, praticamente sempre vivi aqui. Sou professor universitário na Universidade de Aveiro, em final de carreira, estou a poucos meses da reforma. Os meus pais e os meus avós eram daqui, o meu avô paterno não era. Era da zona da Bairrada, mas sempre, depois de casado, sempre viveu aqui. Portanto, a minha família tem vivido praticamente aqui. Há 2 gerações, pelo menos. Os meus pais eram agricultores, os meus avós maternos também eram agricultores, e os meus avós paternos eram negociantes, tinham uma loja. Isto é uma zona de minifúndio, e, portanto, as terras, cada pessoa tem terras muito dispersas, às vezes a quilómetros de distância. Eu lembro-me de irmos para algumas terras que, como íamos com os animais, demorávamos mais de 1 hora a chegar lá. E, portanto, cultivava-se, na altura, a agricultura era bastante pobre. Não havia adubos, não, era muito complicado, rendia muito pouco. Era uma agricultura de sobrevivência, milho, depois mais tarde veio a batata que começou a render e a dar dinheiro, mas quando eu era criança praticamente não havia o cultivo forte de batata, cultivavam só para casa. Milho, trigo, aveia eram basicamente as 3 culturas que se faziam. Cultivavam sobretudo para sustento da, Sim, para sustento da da casa, casa. para ir ter algum, mas eu lembro-me de um ano em que foi uma das terras, que não era nossa, era arrendada, a terra não deu para pagar a renda. Não é? O produto que a terra deu não compensou, não chegou para pagar a renda. Portanto, tivemos que ir buscar a outras, ao produto, à produção de outras terras para pagar a renda daquela terra. Não é? Portanto, havia, às vezes, nos anos maus era muito complicado, em termos de produção. Vamos falar um bocado do seu percurso escolar e académico. Eu fiz a escola primária, na altura chamava-se assim, aqui em Valdílhavo, os 4 anos, sempre com o mesmo professor e sempre numa sala com as 4 classes, como na altura se chamava. Portanto, na altura havia a escola feminina e a escola masculina, que eram lado a lado, mas separadas, mas eram as 4 classes em simultâneo nas mesmas salas. Depois ingressei no seminário e frequentei praticamente todo o ensino secundário no seminário. Em Aveiro. Em Aveiro. Primeiro o seminário menor era em Calvão e depois em Aveiro. Depois saí e ingressei na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde fiz a minha licenciatura em Estudos Clássicos. Logo a seguir ingressei como docente na Universidade dos Açores. Passados 2 anos vim para a Universidade de Coimbra como docente, onde estive cerca de 15 anos. E depois transferi-me para a Universidade de Aveiro, onde estive o resto da vida. Os cursos têm sido muito variados. A minha formação é em latim e em grego e português em simultâneo. Mas no início eu só lecionava mesmo latim e grego. Depois, quando vim para Aveiro, quando houve a crise dos cursos de formação de professores, porque nós tínhamos basicamente cursos de formação de professores, nós tivemos que reformular toda a nossa oferta formativa na Universidade de Aveiro. E aí passei a lecionar disciplinas relacionadas com a língua portuguesa. Criámos um curso de estudos editoriais, por exemplo, e eu passei a lecionar revisão de texto a esses alunos. E, portanto, aí passámos a ser um bocadinho pau para toda a colher, porque estávamos contratados e tínhamos que ter serviço. Não é? Sempre vivi em Valdílhavo, exceto na altura em que estive nos Açores. Mesmo quando trabalhava em Coimbra, vivia aqui em Valdílhavo. As festas, basicamente, neste momento as festas são diferentes. Na minha infância havia basicamente uma festa profana, digamos assim, que era o Carnaval, em que havia apenas 2, agora o Carnaval está organizado, o Carnaval de Valdílhavo está organizado, de antes não estava. Havia os Escardadores, que é uma associação local muito específica,
que aparecem quando lhes apetece e, portanto, ninguém os controla, não é? A esse nível. E havia as atividades populares, cada um, aquilo que nós chamávamos comédias, que era as pessoas saírem mascaradas para a rua. E, portanto, o Carnaval vivia basicamente destas duas atividades. E depois havia as festas religiosas, que eram várias na altura. Chegou a haver 4 festas religiosas por ano, depois começou a reduzir, e nos últimos anos, por exemplo, não tem havido nenhuma em termos de expressão pública, digamos assim, não é? Mas lembro-me de criança haver pelo menos 4 festas religiosas com procissões, as 4 com procissões, etc. Eram basicamente na altura do verão. Uma é a festa do Espírito Santo, portanto, que varia. Portanto, este ano vai ser daqui não neste domingo, no próximo. Depois tínhamos uma logo no domingo a seguir, que era a da Santíssima Trindade. E tínhamos uma em outubro, que era do Mártir de São Sebastião, e de vez em quando tínhamos uma que variava, porque a festa calha em janeiro, que é a festa da Senhora da Paz. Em janeiro não é muito propício a vir para a rua com procissões e, portanto, de vez em quando organizava-se noutras alturas. Sim. Valdilha é uma terra com muita gente imigrada, outras que já regressaram. É uma realidade muito presente por aqui. Na época de 60 já havia imigrações. O meu avô materno tinha estado imigrado nos Estados Unidos. E, portanto, já havia meu tio materno também esteve imigrado na Venezuela. E, portanto, quando eu era criança já havia alguma imigração, Estados Unidos, Venezuela, essencialmente. Depois, na época de 60, houve aquele grande fluxo migratório para a França, a Alemanha, basicamente aqui de Valdíllavo, foram os 2 países, Luxemburgo também um bocadinho. Mas, essencialmente, França e Alemanha. Tinha começado com a imigração clandestina, nomeadamente com as pessoas que tentavam fugir à tropa, não é? E que, portanto, para não irem para a tropa, saíam para o estrangeiro. Aqui houve casos muito pontuais, mas depois houve a abertura mesmo oficial da imigração. O meu pai esteve imigrado muitos anos em França. Agora não posso garantir o ano em que, mas foi em 66, tinha eu 10, 11 anos, quando ele imigrou. Portanto, porque houve um grande fluxo. Muitas dessas pessoas regressaram, mas depois houve também um novo fluxo para os Estados Unidos e Canadá, a seguir, num outro âmbito. Muitas dessas pessoas regressaram, os filhos, a maior parte dos filhos ficaram por lá, foram raros os que regressaram, e de vez em quando temos a visita dessas pessoas. É frequente termos aqui pessoas que estão nos Estados Unidos ou que fazem uma vida dupla em termos de localidade. Vêm passar umas temporadas aqui, estão outras temporadas nos Estados Unidos, no Canadá. Basicamente, para a França não é muito usual, é mais virem de férias. Na Alemanha também há um casal, os filhos de um casal. O casal já está cá e já estão velhinhos, mas os filhos vivem na Alemanha e ainda 15 dias os vi cá. Havia muita gente aqui de Valdilha que, pronto, trabalhava no mar, porque é uma terra muito ligada Não, Valdíllavo era muito pouca gente. O Ilhavo é uma terra muito dedicada ao mar. Valdíllavo não era uma terra muito dedicada ao mar. Eram muito poucos mesmo. Que eu me lembre, na altura, um pouco mais velhos que eu, eram apenas 2. Um era um primo meu, que faleceu o ano passado, e um outro era daqui, que eu também conheci, ainda está vivo, vive em Ilhavo. Mas daqui de Valdíllavo, não. Depois, mais tarde, novamente, por causa da tropa, houve alguns que foram para a pesca do bacalhau. Porque dava dispensa porque dava dispensa da tropa. E, portanto, estavam a ganhar bastante mais, apesar de tudo. Na altura, o ganhar mais é relativo, muito relativo, não é? Mas alguns, mas também não foram, mesmo assim, nunca foram muitos. Aqui
Basicamente as pessoas estavam muito ligadas à agricultura, ou então também um grupo muito grande trabalhava na fábrica da Vista Alegre, que era um grande empregador de pessoas aqui de Valdilhas. Eram basicamente, depois havia por aqui umas serrações de madeira, umas fábricas de móveis pequeninas que também empregavam, mas basicamente era isto. O mar nunca foi, digamos, uma forte tendência das pessoas daqui. A fábrica da Vista Alegre é de 1800 Portanto, e do qualquer século coisa, eu não XIX. sei de cor. Eles têm lá até na entrada o ano da fundação, mas é 1800 e Ou qualquer seja, coisa. então, para além de uma parte bastante agrícola aqui do Conselho de Valdilha, há muita gente que, a certa altura, começa a trabalhar também Sim, sim, na ainda hoje há indústria. um grupo razoável de pessoas daqui de Valdilha que trabalham na fábrica da Vista Alegre, sim. Era... E na altura, digamos que eram os dois grandes pesos eram esses, não é? Era a agricultura por um lado e eram os que trabalhavam na fábrica da Vista Alegre e que depois, quando regressavam, ainda faziam também umas Trabalhar nos pequenas seus terrinhas, quintais. os quintais, coisas assim do género. Sim. O pão é uma característica aqui de Valdilha, não é? Aqui há uns anos, uma espécie de anedota, mas houve alguém que não era daqui que quis brincar comigo e disse-me, sabes porque é que o pão de Valdilha é tão saboroso? Disse, não, é porque é feito com lenha roubada. Eu vou explicar, é que as padeiras eram pobres e não tinham pinhais e precisavam de lenha para... Agora pode-se ir aos pinhais e traz a lenha toda que se quiser, porque ela está lá a monte e o problema é estar lá a acumular, não é? Que tem problemas, se há um incêndio aquilo é problemático. Na altura os pinhais estavam completamente limpos, toda a gente ia buscar a sua lenha. E as padeiras, como não tinham, à socapa, iam lá, tinham umas varas enormes com os podões, cortavam ramos, traziam, portanto, andavam a roubar lenha. Portanto, havia essa brincadeira dizendo que o pão era saboroso por causa disso, não é? Mas eu sempre me lembro das padeiras. As padeiras, quando eu era criança, eu não tenho dados oficiais, mas dizia-se que só duas é que estavam legalizadas. Todas as outras eram clandestinas e isso tinha, e eu lembro-me muito dessas situações, havia a fiscalização, que quando elas não estavam legalizadas lhes apreendia o pão todo. Não se recorda-se de Sim, episódios sim, sim, desses? sim, cenas dessas, as padeiras vinham desgostosas, porque era o ganha-pão delas, não é? E de repente, naquele dia, ficaram sem nada e nos dias seguintes não podiam também cozer porque estavam sujeitos, a fiscalização andava aí, enquanto hoje a fiscalização é mais por condições de higiene e de outro género, na altura era por ter ou não licença, não é? Lembro-me de uma outra cena, eu não sei o que é que deu, ou melhor, finalmente não deu nada. Na altura, quem estava no poder era Salazar, não é? E ele passou em Ilha e fez uma breve paragem em Ilha. E com o presidente da Câmara da altura, que já não me recordo quem é, eu era criança, não é? As padeiras organizaram-se e foram lá a essa recepção pedir que elas autorizassem a cozer. Sem terem... Elas interpelaram-no via Presidente da Câmara, não é? Elas estavam com o Presidente da Câmara e, portanto, para fazer-lhe um pedido especial. Eu não sei se aquilo depois deu alguma coisa nisso, não. Nos tempos mais próximos, naturalmente, a fiscalização amainou, não é? Sabemos como é que as coisas funcionavam nessa altura, não é? Mas depois não sei se aquilo resolveu ou se resolveu, se não. Só muito mais tarde é que as padeiras depois tiveram que ter alvará, têm que ter as licenças, têm que ter as padarias com um determinado número de condições. Mas não eram só as padeiras que coziam pão. Praticamente todas as casas de lavoura coziam pão. Não para vender, mas para a sua própria em sua produção. casa cozia-se pão. A minha casa cozia-se pão todas as semanas. Normalmente pão de trigo, broa. Isso aí era todas as semanas, era uma fornada, e em ocasiões especiais o pão de milho, há bocado, pão de milho, broa, e em ocasiões especiais pão de trigo ou até pão doce. Também se fazia folares na minha casa, a minha mãe fazia folares, só na Páscoa. Pão doce se fazia mais vezes, umas ou outras vezes, mas todas as semanas o forno trabalhava.
Ria Marca aqui, Não, Valdilha. não. Havia uns ribeiros, a que nós aqui chamávamos levadas, que Tinham agora moinhos nesses. tinham azanhas, são aquelas rodas grandes que fazem mover as mós. Cheguei a conhecer uma, duas, a trabalharem, lembro-me de 4. Duas que ainda se mantêm, agora com eletricidade, como é óbvio, não é? E 2 que se mantiveram ainda há algum tempo e sempre movidas a água. Eram as tais levadas que passavam, que tinham um desvio para essa moagem e que faziam mover... mas havia mais, bastantes mais, mas que eu já não conheci. E, portanto, porque depois os lavradores, os agricultores, como coziam em casa, iam a essas moagens, levavam o seu próprio trigo, ou o seu próprio milho, pagavam a maquia e traziam para cozer, ou o do milho também para dar aos animais, nomeadamente aos porcos. Toda a gente tinha galinhas, porcos, vacas, muitas vacas em casa. Sim. E recorda-se dos moleiros aqui de Valde? Sim. Lembro-me destes 4. 2 eram quase artesanais, digamos assim. Os outros 2 não, já eram industriais. Um era mesmo aqui a menos 50 metros da minha casa. Eu ia lá muitas vezes, andava lá pelo meio dos sacos da farinha. E lembro-me que no início era um carro puxado a cavalos que eles tinham para andar a distribuir. Depois, quando vieram as furgonetas, compraram uma furgoneta, mas inicialmente nós até brincávamos com os óculos. Quando alguém precisava de óculos, dizíamos na brincadeira que precisavam de uns óculos como o burro do T. Carlos Moleiro. Portanto, a pessoa que tinha essa moagem chamava-se Carlos e era conhecido por Carlos Moleiro. Não é? E, portanto, os óculos dos burros ou dos cavalos para eles só olharem para a frente. Depois brincávamos uns com os outros quando éramos crianças com isso também. Tradicional de Valdilha não conheço, exceto os folares que existem em muitos outros sítios, mas que são diferentes, não é? Claro. Os folares de Valdilha são diferentes, mas existem folares. Por este país fora já vi dezenas de folares diferentes, claro. Não é? Prato tradicional de Valdilha não conheço nenhum. Havia alguns que eram mais utilizados, mas que não são específicos de Valdilha. Nas festas utilizava-se muito a chanfana, que aqui não se chamava chanfana, chamava-se carneiro assado. Não é? Utilizava-se também o leitão. O leitão assado também se começou a utilizar muito cedo aqui, até porque as pessoas às vezes criavam porcos e tinham-os e, portanto, era para aproveitarem o que tinham em casa. Agora se tinha da inspeção ir às azenhas, contar as quantidades de farinha, trigo... Não, nada. Na altura tinha havido, numa época anterior, como na altura da guerra, tinha havido problemas porque as coisas estavam racionadas e os fiscais andavam aí. Da minha altura de criança, não me lembro sequer de ouvir falar em fiscalizações. E como disse, essa moagem estava a 50 metros da minha casa e aqui as crianças, como em todas as aldeias, andavam na rua, não é? E ali ao lado era a moagem. Eu dava muito bem com o dono da moagem, ele gostava de mim e, portanto, eu andava por lá muitas vezes, nunca me lembro de nada. Não sei se houve, se não, mas realmente não tenho notícia disso. Pessoas que trabalham aqui, que trabalham em Aveiro, em Ilha, vivem cá, sendo que a aldeia está... Sim, cada vez mais. Antigamente, no meu tempo de criança, o máximo que havia 1 ou 2 pessoas que trabalhavam em Aveiro, se tanto. Depois trabalhavam aqui nos arredores, depois abriu ali uma fábrica de serração aqui nas Quintãs e teve muita gente de Valdilha. Hoje há aqui uma zona de Valdilha que já é um dormitório. Claramente, as pessoas trabalham em outros sítios e as casas aqui ou são mais baratas ou estão à venda e compram-nas e moram aqui. A esse nível há uma diferença muito significativa em termos das pessoas.
Eu, na altura, conhecia toda a gente. Hoje não conheço metade das pessoas de Valdilha. Não é? Eu, na altura, conhecia toda a gente e mal chegava uma pessoa nova, era uma, toda a gente conhecia. Hoje, bem, passo por casas, não sei quem mora lá, por exemplo, não é? Na altura sabia. Eu penso que aqui o número de pessoas tem aumentado, o número de casas aumentou de forma, desde o meu tempo de criança, o número de casas aqui em Valdilha aumentou de uma forma muito significativa mesmo. A Valdilha nunca teve uma forte vida associativa, sempre teve dificuldades em ter uma vida associativa. Não teve durante muito tempo nenhuma associação em vida. Depois teve uma coisa a que eu estive ligado, que era um clube de futebol, mas era para jogarmos futebol, mas era muito informal, não tinha estatutos aprovados, não tinha nada. Tínhamos uma equipa amadora, totalmente amadora, não estávamos inscritos em lado nenhum, jogavam os que apareciam, e digamos que era essa atividade. Tem a um outro nível os cardadores, que já são muito mais antigos, mas que é uma espécie de... Eu não quero que isto seja mal interpretado, mas é uma espécie de sociedade secreta, não é? Só entra quem, com determinadas condições, tem que respeitar determinadas regras. Portanto, isso era a parte... Essa aí vem desde... Não faço sequer a ideia da altura em que surgiram, mas esse aí é muito antigo. Depois, mais tarde, surgiu a associação, que agora os cardadores constituíram-se formalmente como associação. Portanto, neste momento são uma associação, mas antes disso surgiu, primeiro de maneira informal e depois de maneira formal, a Associação Cultural e Recreativa Aos Baldas. Por exemplo, é quem organiza o Carnaval, por exemplo, mas que organiza outras atividades culturais e recreativas. Mas isso já foi bastante depois. O nascimento é informal, é pouco depois de 25 de Abril, mas o nascimento formal é bastante... A constituição formal como associação é bastante mais tarde. Ainda me lembro de não haver eletricidade. E recorda-se quando é que eletrificaram aqui a aldeia? Foi ainda em criança, eu não sei o ano, mas foi ainda em criança. Eu lembro-me de não termos eletricidade em casa e de depois passarmos a ter. E algumas casas também ainda não terem, não é? Porque depois os pagamentos, aquilo era relativamente caro para aquilo que as pessoas ganhavam e muitas casas no início não instalaram eletricidade. Mas, portanto, não sei... 1950 e poucos, por aí. Não sei se foi antes. Se a minha casa não tinha eletricidade, embora ela já cá estivesse, podia acontecer, ou se só veio nessa altura. Não, eu era criança mesmo. Em 74 tinha 18 anos? Sim, tinha 18 anos. Chegou a ter de cumprir serviço militar? Tive que cumprir serviço militar uns anos mais tarde, só quando terminei a faculdade. Já quando terminei a faculdade. Se recorda do dia 25 de Abril? Do dia 25 de Abril... Já estava na faculdade? Não. Ainda estava no antigo 7º ano. Recordo-me estava no seminário, dos meus colegas me virem bater à porta do quarto a dizer: há uma revolução. Nós já vivíamos tinha havido 11 de março nesse mesmo ano, não é? Nós estávamos, não estando muito politizados, estávamos bastante atentos. Como é que se vivia num seminário essas questões mais políticas? Discutia-se? Discutia-se. Entre vocês, entre os colegas? Sim, claramente, e com os padres formadores. Havia padres muito politizados, outros menos politizados. Sendo que o seminário era um espaço mais aberto a esse nível de, se calhar, que a escola dita normal? Eu penso que sim, por uma razão. Porque na escola dita normal havia o controle da polícia, não é? E havia professores que eram pró-regime e que, portanto, os colegas estavam sempre um bocadinho com receio do que poderiam dizer, não é? Claro que havia em todas as escolas alguns professores que abordavam essas questões, não é? No seminário, como era um meio mais fechado, não havia tanto esse problema. Eu penso que foi no ano anterior, que foi em 73, que houve eleições que na altura se chamava Assembleia Nacional. E nós fomos assistir aos 2 comícios em Aveiro.
os que estavam no seminário. Lembro-me apenas que os 2 comícios foram coisas completamente diferentes. Mas está a falar do Congresso da Oposição Democrática? Não. Estou a falar da campanha eleitoral. Da campanha eleitoral. Foram diferentes em que esses 2 comícios? No estilo, na maneira, muito mais formal, o da, como é que se chamava? A União Nacional ou coisa assim do género. Muito mais formal, pessoas mais velhas, todas de fatinho, a falarem, sem grandes interrupções. Este salvo erro foi no Teatro Abeirense, que ainda existe, remodelado, e o outro foi no Teatro Avenida, que já não existe, o da oposição. O da oposição muito mais barulhento, muito mais pessoas jovens a falarem, mas nós estávamos basicamente como mirones, não é? Nós queríamos era ver como é que aquilo... e críticos em relação aos 2, não é? Porque eu lembro-me que uma das... Claro que nós, na altura, estávamos muito mais, quase praticamente todos, exceto um colega, que depois virou completamente, ainda por cima. Não é? Um colega que era muito da situação, nessa altura, e que depois passou para o extremo oposto. Mas nós estávamos muito mais virados para o lado da oposição, estávamos muito mais receptivos a essas ideias, porque a situação estava verdadeiramente insuportável, não é? Mas mesmo assim achámos que aquilo... O sumo não era, apesar de tudo, muito. Em termos de nomes, não me recordo de ninguém. Lembro-me de um rapaz, teria 20 e poucos anos, que era o candidato jovem da oposição, que barroco, que se fartou, que entusiasmou a Assembleia, porque era o mais novo e, portanto, tinha outro tipo de linguagem. Só me lembro disso, não me lembro. Dos outros, não me lembro de nenhum discurso em particular, devo dizer. E havia muita polícia no comício da oposição? Cá fora, sim. Nós, claramente... Foram todos identificados? Não houve nada de especial. Agora, notava-se que estava ali um contingente forte de polícia, daqueles que estavam fardados, não é? Seguramente estariam outros infiltrados à paisana, porque a polícia política ainda existia na altura, e estaria seguramente a fazer o serviço dela nessa altura também, não é? E, portanto, seguramente, nós ainda por cima fomos em grupo. Aquele grupo foi identificado, de certeza, não é? Com algumas referências, não fizemos mais nada, entramos e saímos, ficamos lá no nosso cantinho, mas seguramente isso aconteceu. E recorda-se do 3º Congresso da Oposição Democrática aqui em Aveiro? Não me recordo. Recordo-me via jornais, não de ver nada de concreto. Depois como é que viveram os tempos a seguir ao 25 de Abril no seminário? Depois deve ir para a faculdade com... Foi no ano seguinte, ou melhor, não foi no ano seguinte, porque no ano seguinte não houve faculdade para ninguém, não é? Foi aquele primeiro ano de interrupção. Aquela época foi uma época de agitação tremenda, não é? Eu lembro-me que nós fazíamos os nossos exames no liceu. Apesar de termos as aulas todas no seminário, depois no 5º e no 7º ano, íamos fazer os exames oficiais ao liceu. Nós éramos 9, salvo erro. E houve um grupo, porque tinha havido uns problemas de reprovações em anos anteriores, e os colegas que reprovaram acharam que foi por má vontade dos professores que fizeram, nomeadamente, as provas orais contra os seminaristas. Havia um grupo que não achava isso, achava que eles tinham reprovado porque não tinham estudado. E, portanto, houve um grupo que, meio às escondidas, andou a negociar e conseguiu ir fazer os exames ao Liceu da Anadia. Os outros, fomos uns 4, salvo erro, nós estudamos, nós sabemos, vamos aqui fazer os exames em Aveiro, e fomos. Ainda conseguiram uma outra coisa que só nos disseram no fim. Nós tínhamos que fazer os exames todos, salvo erro, eram 5, e eles conseguiram fazer só 2. Só 2. Mas não nos disseram... nós depois ficámos furiosos, porque eles faziam que estavam a estudar para os exames como nós. E já sabiam que não iam fazer exames. Não é? Depois saíam no dia... E não iam fazer nada, não é? E só depois do último do exame é que eles nos contaram.
Mas, pronto, depois a coisa correu bem, todos nós tivemos notas ótimas. Eu, por exemplo, em latim, tive 18. Isto e para isso subi nota. Só não fui porque um colega meu que tinha tido uma nota bastante mais baixa, um 13, queria subir nota e no dia esqueceu-se do dicionário. Portanto, eu, para ele poder ir fazer o exame, dei-lhe o dicionário e, portanto, sem dicionário não ia fazer nada para o exame, não é? E, portanto, se não tinha ido tentar subir um 18. mas era mais, aí era mais na desportiva, claro, não é? Mas passámos todos, a todas as disciplinas, os que fizemos no Liceu de Aveiro, mas os outros colegas brincaram um bocado connosco. Recorda-se alguma transformação no interior do seminário? Não, porque também foi só uns meses, não é? Isto foi em abril e eu terminei, os exames foram em junho, julho, e portanto acabou aí, não é? Mas não houve transformações nenhumas, quer dizer, houve discussões, houve mais discussão política, claro, entre todos nós, mas apenas isso. Em termos de organização, as coisas... E aqui em Valdívia, recorda-se alguma transformação em particular? Ou de algum acontecimento, alguma história? Aqui em Valdilha, não, porque repare, eu na altura vivia no seminário, não estava aqui, quando muito vinha aos fins de semana, e na maior parte das vezes era para ir jogar futebol. Portanto, estava muito pouco tempo, não é? Estou para a Constituinte cá ou em Aveiro? Aqui. Não, E recorda-se das primeiras eleições sim. em Liberdade? Não foi em Aveiro. A primeira, agora, as mesas de voto são em Valdilha, para Valdilha, mas na altura era tudo em Ilha. Toda a gente foi de manhã cedo, toda a gente foi para a fila, toda a gente esteve horas na fila, não é? Mas, verdadeiramente, toda a gente com uma alegria imensa. A maior parte das pessoas era a primeira vez. Os jovens, na altura só se podia votar a partir dos 21 anos, não é? Passou para os 18. Portanto, os jovens a primeira vez a votar, mas mesmo as pessoas mais velhas, a maior parte nunca tinha votado. Era impressionante ver aquelas filas à espera, não é? Porque depois o processo não estava rotinado, demorava muito, as pessoas não sabiam, as pessoas mais velhas pediam onde é que eu voto. Eu não estava nas mesas, mas sei de um colega que esteve nas mesas, a dizer, eu quero votar na bolinha, onde é que se é? A pessoa ao presidente da mesa, não é? Portanto, coisas do género, não é? Havia situações, claro que demorava mais tempo, etc. É? Mas foi uma jornada inesquecível, claramente. Perguntar, o que é que sente que faz falta aqui em Valdívia? Mais dinamismo. As pessoas de Valdilha geralmente demitem-se muito, quer dizer, são capazes de dizer que falta isto, que falta aquilo, que falta, mas quando chega a altura de se unirem e de darem o corpo e o seu tempo para fazer, é mais fácil falar do que fazer, não é? Eu, por exemplo, estou ligado aqui à igreja, fazemos qualquer coisa, críticas aparecem. Eu não ligo nenhuma, devo dizer, não ligo nenhuma, acho que, ou melhor, ligo, quer dizer, a crítica tem sentido, não tem sentido. Se tem sentido, vamos ver o que é possível fazer melhor. Se é uma crítica que é apenas crítica, para mim não interessa nada, não é? Mas fazemos isto, está mal, fazemos aquilo, está mal, não fazemos isto, está mal, devíamos fazer, mas depois tentamos fazer, não há quem ajude. Portanto, penso que há um bocadinho, as pessoas demitem-se geralmente um bocadinho. Depois, isto é uma aldeia, não é? Não é, e como dissemos há bocadinho, com um grupo de pessoas que faz quase disto do dormitório. Eu próprio, neste momento, saio de casa antes das 8 da manhã, às 8 da manhã já estou em Aveiro, e chego às 7 da tarde, e portanto, depois aos fins de semana estou por aqui, mas de resto há muita gente que faz assim. O que é que mais gosta em Valdívia, se tivesse que escolher uma coisa? De estar, desta liberdade, quer dizer, repare, eu no confinamento nunca estive confinado. Eu todos os dias ia dar a minha volta, porque ia pelo meio das terras, não encontrava ninguém, portanto não havia nenhum problema de transmissão de vírus, não é? Na minha casa tenho ninhos,
atrás, mesmo na minha casa, portanto, ouço os pássaros a cantar, eu tenho animais e tenho alguns, tenho um gato, uma cadela, uma tartaruga, mas costumo dizer que depois tenho muitos à solta, que são melros, pardais, etc., porque andam lá constantemente, portanto, e isto é uma coisa, o ar é puro, de vez em quando chega aqui ainda alguma poluição, agora menos de Cacia, da fábrica da celulose e dali daquela da Breford, da Gafanha, mas muito raramente, e portanto, a esse nível é uma paz.